Aliás, frenos, né? Olá, tudo bem? O programa em discussão de hoje vai falar sobre os avanços da reforma previdenciária nacional e dos estados. Entre as mudanças da reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional estão a fixação de idade mínima para se aposentar, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, regras de transição para o trabalhador ativo e média dos salários recebidos para o cálculo do benefício. O valor da aposentadoria do setor privado e de servidores será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador, e não descartando aí as 20% mais baixas, como é feito atualmente. Para os servidores, a regra é semelhante à do INSS, mas valerá apenas para quem ingressou após 2003. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Patrícia Evangelista de Oliveira, que é advogada previdenciária. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço por essa oportunidade, por estar prestando esse serviço público e por estar falando de um tema relevante à população brasileira. É o tema do momento. Reforma da Previdência e os avanços dela, não tem um tema mais importante hoje, E né? muita gente tem dúvida, está meio perdida, né? A gente estava aqui conversando antes, muita gente assim, será que tem dúvida para se aposentar? Queria que você começasse a falar um pouco dessa questão da idade, né? Quer dizer, agora, 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens, né? Na verdade, a reforma da Previdência ela tinha a intenção de praticamente eliminar a aposentadoria por tempo de contribuição, que vai deixar de existir mesmo, e juntar os dois benefícios no único, né? Então seria por tempo e por idade. E foi o que eles conseguiram. Essa era a intenção e efetivamente eles conseguiram, tanto no regime geral de previdência social, que é o INSS, como para os servidores públicos, pelo menos ao menos até agora só os federais, eles também conseguiram limitar a idade de 65 para o homem e 62 para a mulher, lembrando que existe essa diferenciação entre o homem e a mulher em função da dupla jornada da mulher, né? Embora tenha muitas pessoas que discutam a questão de que a mulher vive mais. Então, muita gente, né, tem uma maioria aí que fala que não deveria existir a diferenciação entre o homem e a mulher, porque como a mulher vive mais, mas ao mesmo tempo ela tem a questão da dupla jornada mesmo e a equiparação salarial, que a mulher não consegue ainda hoje no Brasil, mesmo exercendo a mesma função que um homem, ter o mesmo nível salarial. E é por isso que justifica essa diferenciação de idade. E a gente tem uma regra de transição, não é isso? Sim, tem uma regra de transição, porque na verdade você não pode instituir uma idade dessa sem respeitar as pessoas que já vinham contribuindo ou que já estavam mais próximas a alcançar a aposentadoria. Então, nessa regra de transição, o que ela significa? Você vai poder, você não vai pegar nem a regra anterior e nem a regra total nova. Então, você vai ficar numa transição permitindo que você não tenha necessidade dos 62 anos, mas que vai tendo um aumento de 6 meses, a cada ano aumenta 6 meses, vai aumentando a idade. E essa regra de transição vai até quando? 2030 e alguma coisa? 2032, eu acho, para a mulher, e acho que 2035, e para o homem já é 65 de qualquer forma, que já era o que exigia hoje no regime geral de previdência, e para os servidores para aposentadoria por idade mesmo, né? Falando de servidores, né? Uhum. O que muda para eles, assim, de uma maneira geral? Muda para eles porque o que vai acontecer é o seguinte, todos os servidores, a partir do momento que não tiverem alcançado, eles vão ter regras de transição, que vai ser ou por pontos ou por pedágio. Então, a pontuação que significa, vai ter que ser exigido o tempo de contribuição que somado à idade terá que dar uma pontuação de 96 pontos para o homem e 86 pontos para a mulher, sendo que essa pontuação ela vai aumentando 1 ponto por ano, né? 1 ponto por ano. Então, assim, a cada ano ela aumenta 1 ponto, até chegar uma hora
que a pessoa necessariamente terá que ter os 62 e os 65 anos de idade. Tem que estudar essas mudanças, porque essa questão de ponto, regra de transição, Pedágio. pedágio, é tudo muito complexo num primeiro momento, né, mas eu acho que cada um vai estudar ali a sua parte, né, vai ter que procurar entender isso O que eu para poder compreender como que essas mudanças afetam a sua vida e a sua aposentadoria, né. É isso mesmo. Eu acho uma coisa essencial a gente estar explicitando para as pessoas que estão nos assistindo, é que assim, o brasileiro ele é muito afoito, né? Então tá falando da reforma, ele já vai dar entrada no benefício, ele calma. As pessoas que possuem direito adquirido, têm direito adquirido, por mais que não tenham dado entrada no pedido de aposentadoria antes da aprovação da reforma, esse direito tem que ser respeitado, isso indiscutivelmente. Isso é um ponto. Segundo ponto, não tomar iniciativa sem ter a certeza do que é mais benéfico. Porque o que acontece? Como a reforma ela foi aprovada num primeiro momento para os servidores federais e ela está com a PEC paralela sendo votada para a questão da introdução, né, dos estados e dos municípios, o que a gente aconselha? As pessoas não tomarem nenhuma medida. Vamos aguardar como vai ficar a questão da PEC paralela, vamos verificar quais são os requisitos que efetivamente vão ser aprovados para depois a pessoa tomar uma medida. Porque muitas pessoas estão antecipando, dando entrada em benefício, recebendo aposentadoria e depois lá na frente podem ter se arrependido. Muitos casos que chegam a mim como uma profissional habilitada da área, que às vezes por questões de 3, 4, 5 meses que a pessoa optou e não aguardou uma PEC paralela, por exemplo, ser concluída, a pessoa teve uma diminuição aí de 2, 3, 4 mil reais no valor do benefício como servidor público, na questão da última emenda que foi em 2003. Então, a gente aconselha não tomar nenhuma medida sem você ter a certeza de qual é a situação que você está inserido. Ou seja, aguardar aí outras medidas que virão. Agora, vamos falar do papel dos estados, né, dos estados e dos municípios. Aprovada a reforma da Previdência no Congresso Nacional, o governo, né, sancionou, enfim. Qual é o papel de estados e municípios a partir de agora? O que eles precisam legislar em cada estado? Então, eles vão ter que verificar, adaptar, principalmente a parte da previdência complementar. Porque não cabe, por exemplo, aos estados e municípios legislar sobre matéria de cunho previdenciário social, porque isso é matéria, ou requisitos de aposentadoria devem estar previstos na Constituição Federal, né? Ou ela tem que ser alterada por lei federal. Então, assim, não seria de cunho deles, seria de cunho dos estados e do município a responsabilidade de pegar a reforma da Previdência e moldar a questão de como ficou a questão complementar da Previdência. Porque lembrando que desde 2003 até hoje existe para os servidores públicos que não se enquadravam nas regras anteriores, eles, para ter direito ao benefício, fica limitado ao valor do teto da Previdência Social e o demais, o valor extra que ele receberia acima do teto seria através da Previdência Complementar. Só que tem alguns estados e municípios que até hoje não criaram a sua própria legislação complementar da Previdência. E no caso de São Paulo? No caso de São Paulo, já existe. Então vai ter que ser adaptado. Tudo isso é muito confuso, né? Até para a gente que trabalha com isso e tal, para o trabalhador entender de uma maneira geral, é extremamente técnico e difícil de entender essas mudanças. Você tem algum conselho para as pessoas que estão aí em vias de se aposentar? Buscar mesmo no Google ali, estudar isso, ler notícia? Eu acho que não só estudar no Google, mas eu acho assim que a pessoa ela tem que procurar ou um profissional habilitado e não é de forma nenhuma puxando sardinha para o meu trabalho, de forma nenhuma. Mas você deve fazer isso muito no dia a dia. Muito. O que eu acho assim, é aconselhável a pessoa procurar um profissional habilitado ou procurar informações no órgão em que você, por exemplo, se a pessoa vai se aposentar no INSS, buscar verificar junto ao INSS como que está a vida dela. O servidor público, ele vai até o departamento pessoal, onde ele trabalha, verifica como que está a contagem, o que lá consta, quando ele vai preencher os requisitos da regra de hoje e antes da reforma da Previdência, se vale a pena já dar entrada ou se vale a pena esperar um pouquinho, porque são informações
que o próprio departamento, ele oferece ao servidor público, tá? Eu não estou dizendo que ele tem obrigação, mas ele oferece essa informação. Ele te dá a certidão para te falar quanto tempo você tem. Então, o aconselhamento é esse, não tomar medidas bruscas sem você ter a certeza daquilo que você está fazendo. E o que eu falo para você é o seguinte, até para mim, que sou uma especialista há 23 anos na área de previdência, estou tendo dificuldade de entender tantas regras da reforma da Previdência. Então, quando eu estou conseguindo estudar para passar para o público aquilo que veio da reforma da Previdência, aí vem uma PEC paralela, então cai por terra tudo aquilo que você estudou. Então, assim, quando Pode você mudar está se tudo a PEC acostumando. paralela. Exatamente. Quando você. Pode mudar alguns pontos apenas. Quando você está se conformando com aquilo que você aprendeu, vem uma nova alteração. Então, não há ser humano que consiga, né? Até para mim, que sou uma profissional habilitada, tenho dificuldade, imagina o brasileiro que não conhece o teor da lei e tem que estar sabendo onde ele está inserido. Mas o aconselhamento é não tomar medidas que Drásticas. podem prejudicar, exatamente. Vamos falar da PEC paralela, os pontos aí que você falou que podem ser mudados. Assim. O que a gente está em discussão na PEC? Você já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas vamos elencar aí. Na PEC paralela, ela vem a discussão da introdução dos estados e municípios na reforma da Previdência, tá? Aí ela tem alguns ideais, né, que é a questão da idade mínima, 62, 65 também, para os estados e municípios. A grande questão da alteração do percentual da contribuição previdenciária, né? Por exemplo, aqui em De São Paulo, 11% para pra 14%. A idade pode mudar de estado para estado? Você falou isso agora, eu fiquei nessa dúvida. Né, então, na verdade, foi aprovada a reforma dos servidores federais. Uhum. E aí a ideia da PEC paralela é de manter a mesma idade, até porque feriria o princípio da igualdade, né? Porque servidores, por mais que estejam em âmbitos diferenciados, teriam regras com relação, pelo menos, à idade mínima. Isso não teria o menor sentido. Isso acaba dando margem para a judicialização no futuro. Sim, a questão de uma discussão judicial, não tenha dúvida, e questionamentos de infringimento de princípio da isonomia, porque, na minha opinião, não tem o menor cabimento. Aí, então, a PEC paralela, ela discute essas questões de introdução, realmente, do Estado e do município, que isso, na minha opinião, é o mais importante. Porque eles ficaram de fora, de fato, né? Todos os servidores estaduais e municipais ficaram de fora da PEC, do projeto de reforma que foi aprovado. Então agora é esperar que todos os estados façam os estados e os municípios façam a sua parte e façam essa definição. Uma história que, pelo que a gente conhece do Brasil, vai demorar aí, pode demorar anos, né? Dependendo do ânimo. Olha, aqui tudo indica, me parece que não, porque vem sendo o ponto principal do nosso Brasil, né? Então, assim, só se fala em reforma e é prioridade efetivamente concluir a questão da reforma da Previdência. Porque, por exemplo, aqui mesmo em São Paulo, tem sido vinculado que se não houver a reforma da Previdência, vai chegar um momento que nós vamos enfrentar uma situação como em algumas cidades do Brasil, que eu não prefiro não citar nome, que não tiveram condições de honrar com o valor das aposentadorias dos seus servidores. Então, a ideia que eles têm é de que isso seja uma prioridade, eles estão levantando essa bandeira, porque do jeito que está, não dá mais para ficar. Esse é o argumento, né, que tanto o governo federal como os estados e os municípios estão levantando, porque não tem condições de manter mais. Vai chegar uma hora que eles não vão conseguir mais pagar os benefícios. Uma dúvida que muita gente tem em relação a pessoas que passaram por diferentes regimes ao longo da vida, né? Então, gente que trabalhou num determinado período como CLT, e aí saiu do mercado para dar aula, por exemplo, numa universidade pública. Né? E já muda regime, acho que é estatutário. Estatutário. Regime próprio de previdência do servidor. Como é que fica, então, né, a pessoa que teve 2 regimes ao longo da vida? Qual que prevalece? Sim. É proporcional? Ela se aposenta pelo regime dos servidores do federal ou pelo INSS? Como que funciona isso? Ótima pergunta. Aliás, eu acho que vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Inclusive, eu me incluo nessa história. Olha, na verdade, o que acontece? É muito comum a pessoa migrar de regime.
toda pessoa que contribuiu para o regime próprio de previdência do servidor e contribuiu para o regime do INSS, o Regime Geral de Previdência Social, ele vai poder optar. Se ele vai querer, por exemplo, carregar um período do INSS para o órgão público ou carregar um período do órgão público para o INSS através de uma certidão de tempo de contribuição, que chama-se CTC, ou se não, ele pode optar de dar continuidade no recolhimento em ambos e ter direito a 2 aposentadorias, porque por serem de regimes distintos, eles poderiam acumular. É possível, então? Sim, é possível, né? Com a reforma da Previdência, o que vem sendo discutido é de não poder ter 2 aposentadorias ou ter que optar pela mais vantajosa e ter uma redução no segundo benefício. O que eu acho um absurdo, porque se você contribuiu para ambos os regimes, são regimes distintos, não teria nenhuma, na minha opinião, nenhuma quebra financeira e atuarial, nem para um regime nem para o outro, porque ambos tiveram os valores vertidos. E se você leva um período do Estado, por exemplo, para o INSS, você vai carregar isso e o INSS, se aposentar a pessoa, ela vai cobrar do Estado aquilo que ela contribuiu no Estado. Então, existe o regime de compensação financeira. Então, eu acho que isso também vai dar muita discussão judicial. É possível a gente ter aí outras definições, outras PECs paralelas falando disso? Sim, com relação a isso. Então, assim, para poder concluir a sua pergunta, então, a pessoa, ela pode carregar períodos de um órgão para o outro, ela pode vir a ter direito, por exemplo, tem casos em que pessoas atuam, o médico, por exemplo, ele tem muitas vezes 3 trabalhos. Ele tem o consultório, ele dá aula numa universidade federal e ele é médico do hospital do estado. Então, ele tem 3 nichos de contribuição, no âmbito federal, no âmbito estadual e no INSS. Na regra anterior, ele podia conseguir as 3 aposentadorias. Ou, se os períodos não eram concomitantes, ele poderia carregar um período de um órgão que não interessava mais para ele e juntar ao tempo que ele precisa num órgão público, por exemplo. Ele foi 5 anos médico de um hospital particular. Ele carregar esse período do hospital particular para o âmbito público, ele pode. E pode se aposentar integral, por exemplo, no âmbito Pode, público, com aquele valor do salário que ele... Sim, desde que ele tenha preenchido o tempo mínimo necessário no órgão público. Que é de? 25 anos. 25 anos. Né? Na regra de hoje, de hoje do Estado, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Né? Só que desses 35, ele tem que ter, no mínimo, 20 anos de serviço público, 10 anos no mesmo órgão e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Perfeito? Então, até aí, ótimo. Na regra nova, ele terá que ter 25 anos de serviço público. Isso De serviço público. Já está valendo. Não, já está valendo só para o servidor público federal. Para os estados e municípios ainda não. Tá? Então, por isso que eu falo que, assim, não dá para a gente... Tudo que a gente está falando hoje aqui, com relação ao servidor, nós estamos falando de meras especulações, porque não foi aprovada a reforma da Previdência para os estados e municípios. Então, tudo isso, nada é definitivo do que a gente está conversando aqui. A gente está conversando do que era e do que pode ficar, mas sem a certeza que é assim que vai ficar. Falando de novas profissões, né? Quer dizer, a gente teve uma modernização em muito, a internet, aplicativos, né? A gente tem aí milhões de desempregados no Brasil e milhares de pessoas trabalhando, por exemplo, nas ruas, né, das cidades, na informalidade, trabalhando em aplicativos de moto, de veículos e outros tipos de aplicativos. Como é que ficam essas pessoas? Como que elas podem se beneficiar da aposentadoria? O que elas têm que fazer, né? Porque muita gente trabalha nesses locais, né? Trabalha com carro, com moto, e não contribui efetivamente para o INSS. Isso é bem interessante. O que acontece? A Previdência Social, ela permite que essas pessoas contribuam na qualidade de contribuinte individual. O contribuinte individual engloba o autônomo, o prestador de serviço e o empresário. Então, são subespécies da categoria contribuinte individual. E, nesse caso, por exemplo,
As pessoas que trabalham em aplicativos ou que trabalham na informalidade, elas podem contribuir para a Previdência Social na qualidade de autônomo no código 1007 perante a Previdência Social. É só utilizar o próprio número do PIS. Você não precisa nem ir no INSS, fazer uma inscrição, pegar um número de inscrição, nada disso. Gera uma guia na internet. O próprio número do PIS, ou comprando o carnezinho, ou gerando o pagamento da guia diretamente na sua instituição bancária. E qual que é o valor que você... O valor mínimo é 20% de 998, que dá 199,60. Desculpa, não sei se o cálculo está certo, sou ruim em cálculo. É 20% de 998. Mas também existe uma coisa, que foi bom que você puxou esse assunto, que é a questão do sistema simplificado que a Previdência Social criou. O que a Previdência fez? Muitas pessoas na informalidade que ganhavam pouco e tinham a dificuldade de tirar 20% dos proventos da sua renda para repassar para a Previdência. Então, como uma forma de incentivar essas pessoas que estão na informalidade para vir contribuir para o INSS, essas pessoas passaram a ter o direito de fazer o recolhimento na qualidade de simplificado, pagando 11% ao invés de 20%. Então cai de 190 e poucos para 109, quase 110 reais, 109 e alguma coisinha. Essas pessoas pagam sobre 11%, tem esse incentivo, porém, só poderão se aposentar por idade, não por tempo de contribuição, e terão um valor limitado do benefício ao salário mínimo da Previdência, ao território nacional, que seria hoje 998. Então, tem limitado. Ah, doutora, e se eu começar a contribuir sobre 11%? E amanhã eu tenho uma melhora, eu consigo um emprego, eu vou ganhar mais, eu não quero mais manter meu recolhimento no mínimo nem nos 11%, porque eu não quero me aposentar no mínimo. Nenhum problema. É só pagar o valor da complementação, o que você pagou entre 11% e o que seria os 20%. Desse período, Desse período. Então, eu paguei 11% durante um ano. Durante um ano. Arranjei um emprego. Quero continuar, vou recolher valores maiores. Não quero lá na hora de me aposentar com salário mínimo. Então, é só você pagar a complementação entre os 11 até os 20. Então, eu pago esses 9% aí durante um ano, pago isso a mais depois. Tá. Exatamente. E quem esqueceu, está na informalidade, esqueceu de contribuir, por exemplo, assim. Bom, tem um prazo para isso? Na verdade, não existe um prazo e a Previdência Social, ela permite que a pessoa faça a prova da sua atividade. Então, assim, se você trabalhou, recebeu e tem como comprovar que exerceu uma atividade remunerativa, você era segurado obrigatório da Previdência. Deixou de fazê-lo, ou seja, você tinha obrigação e não fez no momento oportuno. Se você fizer a prova que você trabalhou, você poderá recolher retroativo. Poderá. Não tem prazo para isso? Não tem prazo, não tem prazo. O que a gente aconselha é que isso não aconteça, porque na hora que o INSS vai cobrar, ele cobra com juros e multa. E o valor dobra e muitas vezes até triplica quando você vai pagar um débito perante o INSS. Porque eles aplicam a taxa Selic nos meses intermediários do débito. Então, o aconselhável vale mais você despender aquele valor todo mês do que você deixar para pagar lá na frente. Porque o valor do montante fica alto, realmente. Fica abusivo. Fiquei desempregado por, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano e tal. E esse período, a pessoa não trabalhou em lugar nenhum. É aconselhável, em termos de contribuição, tempo de serviço, a pessoa está desempregada, está recebendo, sei lá, seguro-desemprego. É aconselhável a pessoa contribuir nesse período de desemprego? Sim, é aconselhável, só que existe uma forma específica para recolher. Se a pessoa recolher como empregada, como autônomo, ela não pode receber cumulativamente o seguro-desemprego, porque seguro-desemprego significa que a pessoa não tem renda. Se ela vai lá e contribui como autônomo, ela está dizendo que ela está recebendo. Então, aí ela não poderia. A única forma que você pode fazer o recolhimento é como facultativo, que o próprio nome diz, tem a faculdade e não a obrigação do recolhimento. A única coisa que a pessoa tem que prestar atenção é que o facultativo obrigatoriamente não pode pagar em atraso. O ideal é pagar sempre em dia, o facultativo. Mas é possível pagar em atraso? Para o facultativo, desde que não tenha passado mais de 6 meses que ele deixou de contribuir. Tá. E o facultativo não pode, por exemplo, eu fiquei 6 meses desempregado, não paguei, daqui 1 ano eu quero pagar aquele período que eu fiquei desempregado. Não, aí não pode. Por isso que eu estou te falando.
Do momento que a pessoa ficou desempregada, ela já verte a contribuição como facultativo, que não impede de ela dar continuidade no recebimento das parcelas do seguro-desemprego, e ela não perde a qualidade de segurado perante o INSS. Teve alguma mudança agora dessa época de período de desemprego, assim, em termos de contribuição, assim, eu vi falar que teve, parece que agora vai se recolher no próprio pagamento do seguro-desemprego. Isso é Conta pra gente essa mudança. Então, a mudança com relação ao seguro-desemprego é porque, assim, eles querem que você tenha um desconto no valor para que isso seja computado. A ideia central da mudança é essa. Mas eu não sei se na prática isso efetivamente vai funcionar, entendeu? Porque as pessoas não Porque vão querer muitas ter esse vezes desconto. eu acho que vai ser discutido, porque o valor das parcelas do seguro-desemprego já é tão baixo. Tá quanto hoje? Eu não Um sei em teto termos de valor, eu sou péssima para valores, mas o seguro-desemprego ele é proporcional ao que a pessoa ganha, né? E o número de parcelas depende também do valor salarial. Aí eu não vou saber te dizer em decor as faixas salariais, eu não sou muito boa para números. Quais são outras questões que geram dúvida, né, diante da reforma da Previdência, aposentadoria? O que você pode falar para a gente assim, de Olha, demanda das pessoas, assim, de uma maneira geral? o que eu acho que tem incomodado muito a questão da reforma da Previdência são as pessoas que querem saber, por exemplo, se vale a pena, não alcancei o direito à minha aposentadoria integral, tenho direito a uma aposentadoria com fator previdenciário, vale a pena dar continuidade ao recolhimento? Vale. Olha, se são aquelas pessoas que faltam muito pouco para alcançar a pontuação, eu aconselho a não dar entrada na aposentadoria. Para aquelas pessoas que já alcançaram a pontuação, que são os 86 pontos para a mulher e os 96 pontos para o homem, esses não tem que esperar mais nenhum dia para dar entrada no pedido de aposentadoria. Porque já alcançou a aposentadoria integral, já é 100%, sem redução, sem fator previdenciário, essa pessoa não tem que demorar nem, assim, para ontem tem que dar entrada no pedido de aposentadoria e fazer a ressalva que possui direito adquirido ao benefício antes da reforma da Previdência. Isso é fundamental. Isso é importantíssimo de Importantíssimo, importantíssimo. Para não permitir, né, que aonde quer que a pessoa requer o benefício, que seja feito com base na lei nova e a pessoa não tenha prejuízo. E uma coisa também muito importante, as pessoas entenderem. Na lei antiga, eles pegavam 80% das maiores contribuições e 20% das menores contribuições eles excluíam, perfeito? Então, para aquela pessoa que tinha contribuído uma grande parte da vida, contribuição valor alto. E só um período, porque ficou desempregado ou porque ficou numa situação de que não conseguiu a mesma recolocação profissional e teve um período que ganhou menos e era excluído, realmente essa pessoa, na lei antiga, ela não tinha prejuízo nenhum. Mas na lei nova, que vai considerar 100% de todos os recolhimentos desde julho de 94, aí efetivamente essa pessoa terá prejuízo, porque aí sim vai computar. Mas mesmo assim, esse prejuízo não é tão grande quanto o fator previdenciário. Porque o fator previdenciário é um redutor, ou um cálculo atuarial que leva em conta o tempo, a idade, a expectativa de sobrevida, que quanto mais jovem, menor é o valor do benefício. Ele prejudica muito mais do que poderá prejudicar o cálculo da médica ser sobre 100%. Fiz alguns cálculos, porque eu sou uma pessoa meio visionária, eu fico fazendo cálculo lá no escritório para entender quanto vai prejudicar ou favorecer as pessoas, para poder explicar. E nos cálculos que eu fiz, por exemplo, mesmo a pessoa que tinha 20% de contribuição feita sobre valores baixos, a diminuição do valor do benefício vai ser em torno de 10% a 15%. E se for o fator previdenciário, pode chegar a 30%, 32% ou até 33%. Então, pessoas que estão prestes a alcançar a pontuação, o aconselhável é não dar entrada na aposentadoria. Quem já alcançou tem que dar entrada para ontem. E as demais pessoas aguardarem, porque o próprio sistema vai poder te permitir fazer cálculos e que você vai fazer a escolha do que é o seu melhor benefício no futuro. Nesse primeiro momento, para saber, a pessoa procura o INSS, tem algum
aplicativo na internet, algum site que é possível Sim, calcular? sim, a pessoa hoje existe no INSS, se for de previdência regime geral, não de servidor, porque servidor, como é uma coisa particular do próprio servidor, ele fala isso no RH, da onde ele trabalha. No INSS existe hoje um aplicativo chamado Meu INSS. Então você vai, cadastra a sua senha, você vai colocar o número do seu CPF, ele vai te fazer um questionário perguntando coisas da sua vida, tipo o nome da sua mãe, data do seu nascimento, o ano do seu nascimento, qual dessas empresas você trabalhou, há quanto tempo você contribui, em qual faixa salarial você contribui. Então são perguntas direcionadas exclusivamente a você. Preenchido esse questionário, vai gerar um código, né, de acesso. Então você vai cadastrar a sua própria senha e sempre você vai poder entrar para saber como que está a sua vida perante o INSS. Não significa que esse cadastro seja 100% informatizado, mas ele é uma base para você consultar. Lá você pode fazer a sua simulação para saber o quanto você tem de tempo de contribuição e lá você pode fazer também a simulação do quanto seria o valor do seu benefício. Então, isso são parâmetros interessantes. E se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode ligar no 135, que é o Previfone da Previdência Social, para estar tirando eventuais dúvidas daquilo que ela não entendeu do Meu INSS. Então, só lembrando, o aplicativo é Meu INSS. A partir dali você responde várias perguntas e cria o seu perfil. Eu gostaria Uma senha, e com essa senha você vai sempre acessando. Tá bom. Tá Obrigado, bom? obrigado. Gostaria de agradecer a doutora Patrícia Evangelista de Oliveira, que é advogada previdenciária. O programa em discussão especial de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Vale a pena. Com paciência.